Muito bem, pessoal. Vamos agora corrigir a prova aplicada no domingo, dia 6 de dezembro, de tarde, no concurso da Prefeitura de Ijuí, para o cargo de assessor administrativo. Pessoal, essa questão de todo o concurso da Prefeitura de Ijuí, esse foi o único cargo em que foram cobradas questões sobre os planos de cargos e sobre a lei do RPPS. Nos outros cargos, eles cobraram somente Estatuto dos Servidores e Lei Orgânica em Legislação. Aqui, para o assessor administrativo, foi mais completa. E eu vou aproveitar para comentar também algumas questões da parte de específicos que estão juntas com a legislação. Pessoal, as questões 21 e 22 são sobre a lei que trata do plano de cargos, a Lei 2675. E aí, pessoal, essa lei ela estabelece como unidade básica do município, da estrutura organizacional, criado por lei em número certo, com denominação própria, o conceito de cargo, né? Essa questão, mesmo quem não estudou o plano de carreira, se estudou o regime jurídico dos servidores, poderia ter acertado, porque lá no regime jurídico a gente viu também que o cargo é criado por lei. Mas o artigo 2º traz esse conceito aqui, e essa é a resposta, letra A é o gabarito nessa questão, que é cópia do artigo 2º, inciso 1, da lei do plano de cargos. E a questão 22 pergunta onde é que o assessor administrativo entra nos grupos aqui da prefeitura. Claro, no grupo administração geral. Letra A é o gabarito conforme artigo 3º nessa questão. Bom, as questões 23 a 25 tratam da lei do RPPS, o regime próprio de previdência dos servidores. A primeira questão, pessoal, a questão 23, ela envolve as finalidades do RPPS. E aqui, todas estão corretas. Ela copiou 3 das 5 finalidades previstas no artigo 2º, e aí a letra A é o gabarito nessa questão 23. A questão 24 fala sobre os benefícios do RPPS e pergunta qual que não é para o servidor. No artigo 25, a gente tem uma lista de benefícios que o servidor pode ter direito, no inciso 1, e no inciso 2 o seu dependente, que é pensão por morte e auxílio reclusão. E eu falei para quem fez o curso, memoriza que dependente só recebe 2, pensão por morte e auxílio reclusão. Só quando o servidor morreu ou está preso. Em todos os outros casos, quem recebe o benefício é o servidor. Olha só a questão. Qual que não é do servidor? Auxílio reclusão. Porque se o servidor está preso, não é ele que recebe auxílio reclusão, é a sua família, os seus dependentes. Eu fiz uma questão parecida no simulado. Quem fez o simulado acertou essa questão. A questão 66 do nosso simulado, eu perguntava qual o benefício que era do dependente. E, coincidentemente, a resposta também era auxílio reclusão. Então é isso, pessoal, essa é a questão. A questão 25 aqui fala sobre a perda da condição de segurado, que está no artigo 7º da lei do RPPS de Ijuí. E o segurado, ele perde a condição no caso de morte, no caso de exoneração ou no caso de demissão. Então, somente a 1 e a 2 estão corretas. Mas olha a sacanagem da banca. Ela não quer a correta. Ela quer a incorreta. Tem que ter atenção na hora da prova. Porque se tu está distraído, tu vai lá e tu marca a letra D e tu erra uma questão fácil. É letra C a resposta. Incorreta, só a terceira, só a promoção. Porque se o servidor morre ou é exonerado, ele está fora do RPPS. Se ele é promovido, não, porque se ele é promovido, ele continua sendo servidor. Letra C, o gabarito. E eu sei que tinha gente que entendeu a questão e errou por causa desse correto ou incorreta. Muita atenção na hora da prova. Próxima questão, a questão 26 a 28, envolvem a lei do plano de carreira. Lei do plano de carreira aqui dos servidores do município de Ijuí. Pessoal, essa questão 26 é quase igual à questão que eu fiz no simulado. Porque a banca gosta de cobrar esse assunto. E sabendo disso, no curso teórico eu fiz esse mapinha mental para vocês, mostrando as situações que interrompem a contagem. E a questão do simulado eu fiz com o mesmo enunciado que a banca. Mesmo enunciado que a banca. Só as alternativas que no meu simulado eram diferentes. Bom, aqui na questão, vamos ver. Se o servidor tiver contra si aplicadas 2 penas de advertência, interrompe a contagem? Sim, com uma advertência já interrompe. Então a primeira é uma situação que interrompe. Completar 3 faltas, essa está errada, pessoal. São 5 faltas para interromper, não 3 faltas. E terceiro, somar 10 atrasos ou saídas antecipadas por mais de 30 minutos, também.
Então, pessoal, a 1 e a 3 estão certas e a 2 errada. A letra C é o nosso gabarito na questão 26. Quem fez o nosso simulado e lembrou do nosso mapinha mental, acertou essa questão também. Era a questão 80 do nosso simulado. Questão 27. Para fins de promoção, existe um tempo, porque a promoção é o seguinte, o servidor entra na classe A, depois de um tempo pode ir para B, para C, para D e para E. Bom, e aí a lei diz o seguinte, 5 anos para ir para B, 5 anos para ir para C, 5 anos para ir para D, 6 anos para ir para E e mais 6 anos para ir para F. Então a nossa resposta aqui é a letra D, 6 anos, porque perguntou da referência D para a referência E. 6 anos é a resposta, conforme artigo 24. E eu tinha feito uma questão parecida no simulado. No simulado eu perguntei da referência A para B, né? E aí seria 5 anos. Mas depois, a partir da classe D para E, passam a ser 6 anos. Então a letra D é o gabarito aqui na questão 27. A questão 28 tem o conceito de merecimento, que está no artigo 31 da Lei do Plano de Carreira, que é a demonstração que o servidor desempenha as atribuições. É a letra A, o gabarito, e é com merecimento que o servidor vai sendo promovido. A questão 29, questão igualzinha do nosso... Igualzinha não, porque as datas erradas eram diferentes, né? Mas questão bem parecida com o nosso simulado. Qual a data magna do município? 19 de outubro, não é? Letra D. Letra B aqui, né? Letra D no simulado. Letra B aqui na questão 29, questão indiscutível também, porque está na lei orgânica do município essa data magna. Pessoal, a questão 30, nós temos aqui algo que em aula eu falei, que é uma coisa que a banca gosta de cobrar. Eu não coloquei no simulado porque eu não gosto quando a banca cobra isso aqui. Por que eu não gosto? Porque é uma coisa que na prática a gente não vê acontecer. Mas está lá no artigo 24, parágrafo 1º, que quando um servidor é nomeado para um cargo público e precisa dar uma garantia para assumir o cargo, ele pode fazer ela com depósito em moeda, garantia hipotecária, título de dívida pública e seguro fidelidade. Eu não vejo isso com aplicação prática. Por exemplo, vocês que vão passar nesse concurso, que passaram no concurso, não vão precisar dar essa caução para ingressar. Seria só para um cargo específico, um cargo que vai ter muito dinheiro público sob sua responsabilidade, por exemplo. Mas está na lei e cai em prova, como caiu aqui de novo. Não é a primeira vez que eles cobram, já tinha caído em outros municípios. E aí, pessoal, estava tudo certo. Letra E é o gabarito. E a gente percebe uma tendência da banca Legale. Na maioria das questões aqui em Ijuí, que ela colocou questões com mais de uma alternativa e pediu as corretas, na maioria, todas estavam corretas. Teve algumas que não, mas todas estavam. Então, uma dica para quem vai fazer prova da Legale, na dúvida, se tu olha uma questão e não lembra, marca que está tudo certo. Porque a maioria das questões ela faz assim, mas algumas não. Então, isso é só para quem realmente não tem noção e quer chutar uma questão. Pessoal, vamos adiante. Questão 34 agora de conhecimentos específicos. A questão de conhecimentos específicos 34 era sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. E há poucos dias uma aluna me perguntou o que mais cai em provas da banca sobre a Lei Complementar. E eu falei para ela, renúncias de receita e despesa com pessoal, é o que mais tem caído. E aqui, uma questão envolvendo as despesas de pessoal. O artigo 19 da lei traz que as despesas de pessoal têm os limites de 50% para a União e 60% para estados e municípios. E aí, o que foi perguntado na prova é justamente o que não entra na verificação desses limites. Quais parcelas que não vão ser computadas como despesa com pessoal. E nessa questão, das 5 assertivas, apenas 3 estavam corretas. E aí nós encontramos aqui, primeiro, indenização por demissão de servidores ou empregados, está correta. Relativas incentivos à demissão voluntária, também correta. Com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeada por recursos provenientes das contribuições dos segurados. Está aqui, ó. Inciso 6, letra A. Então, também a gente tem correta. Essas últimas que não. Os valores compensados pelo Serviço de Seguridade e os capitais estrangeiros não estão aqui nessa lista. Então, aqui, pessoal, na questão 34, ficou letra C, apenas 3 corretas.
Bom, nós temos aqui a questão 35 sobre licitações. E na questão sobre licitações, nós temos que, de acordo com a Lei 8666, a alienação é a transferência do domínio de bens de terceiros. O artigo 6º da Lei 8666 é uma espécie de glossário. E lá está esse conceito de alienação. Na questão 37, uma questão sobre a Lei de Acesso à Informação, essa questão ela reuniu vários assuntos da lei numa mesma questão. Ela reuniu, na primeira assertiva, quem subordina-se à Lei de Acesso à Informação. Isso está no artigo 1º, parágrafo único. Está sujeito a esta Lei de Acesso à Informação os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo e legislativo, incluído as Cortes de Contas e Judiciário, e do Ministério Público. Quer dizer, é o mais abrangente possível, assim como autarquias, fundações, empresas públicas de todas as esferas. Eu, inclusive, na aula sobre a Lei de Acesso à Informação, eu montei esse esquema, dizendo que é o mais amplo possível. Ninguém escapa, órgão público nenhum escapa da Lei de Acesso à Informação. Essa primeira assertiva está correta. Segundo, disponibilidade se refere à qualidade da informação que pode ser conhecida. É a informação que está disponível. Isso está numa espécie de glossário que nós temos no artigo 4º da lei, com vários conceitos da Lei de Acesso à Informação. E exatamente esse é o conceito de disponibilidade. Lá também tem o conceito de autenticidade, de integridade e tudo mais. E terceiro, pessoal, a terceira assertiva, a informação em poder dos órgãos e entidades, observado seu teor e em razão da sua imprescindibilidade à segurança, pode ser classificada como ultra secreta, secreta ou de pequena relevância. E isso está errado. Por quê? A classificação que nós temos, lá no artigo 24, é da informação em ultra secreta, secreta e reservada. Lembrando que a ultra secreta no máximo 25 anos, secreta no máximo 15 anos, reservada no máximo 5 anos. Muito bem. Então aqui, pessoal, ficou a letra E, o gabarito, porque era para marcar só a incorreta. Letra E é o gabarito. E nós temos ainda uma questão de direito administrativo, uma questão que eu não gostei, porque é uma questão que não avalia muito o estudo do candidato. A Banca Legale, quando ela indica na bibliografia do edital autores, ela costuma pegar um trecho do livro desse autor. E isso nos concursos que ela bota o autor. Nos concursos que ela não bota o autor, geralmente a questão é mais teórica, mais bem elaborada. Nessa aqui, a banca copiou um trecho do livro do Alexandre Maza, sobre o princípio da legalidade. O problema é que quem conhece o princípio da legalidade pode não ter concordado com a forma como o autor apresentou e ter errado a questão, mesmo sabendo o que é o princípio da legalidade. Por isso, eu acho sacanagem a banca fazer questões assim, mas ela faz. Infelizmente. Bom, e aí o que ela fez aqui? Analise as assertivas acerca do princípio da legalidade. Primeiro, é inerente ao Estado de Direito? Sim, porque o Estado de Direito é a administração controlada pela lei, tá certo? O princípio da legalidade representa a subordinação da administração pública à vontade popular. Isso gerou dúvida em alguns candidatos, porque ele pensou, mas será que a legalidade está sujeito à vontade popular? Eu achei que era estar sujeito à lei em si. Só que a lei, ela é produzida a partir da vontade do povo, pelos representantes do povo. Por isso está correta essa primeira parte. Segunda parte, o exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da administração ou dos agentes, mas deve obrigatoriamente responder à vontade da lei. É verdade. O servidor e o político não podem fazer o que bem entendem. Eles têm que seguir a lei, seguir a vontade da lei, que acaba sendo a vontade popular, já que a lei é feita pelos representantes do povo. Então, pessoal, está tudo certo. Letra D é o gabarito nessa questão, que copiou um trecho do livro sobre o princípio da legalidade. E a nossa última questão é sobre técnica legislativa. É a unidade básica para apresentação, divisão ou agrupamento de assuntos em um texto normativo. Esse é o conceito de artigo, pessoal. Uma lei é dividida em vários artigos. E aí, em cada artigo, eu coloco um assunto dentro de uma lei. Esta é a resposta correta, de acordo com a técnica legislativa. Letra A é o gabarito. Pessoal, de tudo que a gente viu aqui, eu não identifiquei uma questão clara de recurso. Por isso, acho que é isso mesmo. E tenho certeza que alunos do curso conseguiram se sair bem,
porque além do nosso simulado ter antecipado várias questões das diversas provas que a gente corrigiu aqui, também no curso preparatório, todos os assuntos que caíram na prova a gente conversou em aula. Não teve nada assim que caiu na prova que não tinha sido estudado no nosso curso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham todos saído bem. Uma boa sorte e contem conosco aqui do PGF Concursos para os próximos desafios, para os próximos concursos que vocês venham a realizar.